Então anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo, e posteriormente o dragão persegue a mulher. Eu vou fazer a leitura então do versículo 7 até o versículo 18. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém. Apocalipse 12:7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Satanás é lançado quando o filho-homem é arrebatado. Então, para esse intérprete aqui, ele acredita que logo após o arrebatamento desse filho-homem, que para ele são os 144 mil selados, Satanás então é lançado na terra. Sobre o dragão e seus anjos, por que o Senhor permitiu que Satanás e seus seguidores permanecessem no céu todo esse tempo, não nos é dito. É um segredo, mas será agora consumado. Efésios 6, 11 e 12, aqui falando sobre a armadura de Deus. E isso é bom a gente deixar registrado aqui, tá? Para nós lembrarmos contra quem nós estamos lutando. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Daniel 10:13, aqui se referindo a Miguel também, houve uma outra batalha de Miguel e seus anjos contra esse outro príncipe aqui do reino da Pérsia. Foi registrado lá em Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esta batalha no céu será a última peleja real entre Satanás e Deus pela posse das regiões celestiais, onde Satanás reina. Aí ele cita Efésios ali que a gente acabou de ler. Satanás ainda tem acesso ao céu de Deus para acusar os irmãos, mas a partir do momento desta expulsão, ele nunca mais entrará no céu. A batalha pré-anunciada aqui não poderia ser a mesma que aconteceu no céu, anteriormente, registrada em outros livros no Antigo Testamento. A gente vai ver alguns aqui. Aquela batalha aconteceu em algum momento do passado, antes da obra de 6 dias de Gênesis, do capítulo 1 ali, a partir do versículo 3 até o 2:25.
Esta batalha ainda é futura. Ele se refere a essa aqui que a gente está vendo em Apocalipse 12. Pois todos os eventos de Apocalipse 4 até o capítulo 22, versículo 5 de Apocalipse, devem acontecer depois das igrejas. A única verdade que encontramos aqui e que está relacionada à primeira batalha no céu é a revelação do número de anjos que originalmente caíram com Lúcifer. Batalhavam. Os anjos batalham por meio do contato físico, do mesmo modo que os homens. Eles são capazes de agir na esfera material e terrena. Afinal, o céu e os outros planetas são de uma substância material como a Terra. Os anjos fizeram e podem fazer todas as coisas que os homens fazem, além de algumas coisas que os homens não podem fazer antes de se tornarem ressurretos e imortalizados, e receberem um corpo glorificado como Cristo, que pode aparecer e desaparecer, passando por uma substância material. Os anjos podem ser capturados e presos a correntes e prisões, como os homens. Ele cita ali várias referências também. Aqui, um exército de anjos irá derrotar e lançar outro exército de anjos na terra e confiná-lo ali. Todos os anjos caídos serão confinados no inferno para sempre. Apocalipse 12, 8. Vamos avançando. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Salmo 37, 10 também, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 9. Aqui só para lembrar, quando está em verde, né? Eu coloco sempre em verdinho, está no mesmo capítulo. Apocalipse 12, 13. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Lá em Gênesis, capítulo 3, onde começa a questão da queda do homem, né? O diabo ele vai enganar a Eva. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aí no versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai relatar o mesmo episódio, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. E Paulo, escrevendo a Timóteo também, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isaías 27, 1, isso aqui é uma repetição dentro dessa apostila do capítulo 12, a gente já tinha falado na outra semana. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar, que é Satanás, está se referindo a ele aqui. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Outras referências deixo apenas para a leitura posterior também. Vamos prosseguir falando desse dragão aqui. O dragão, o Satanás, a gente tem que desmascarar ele, né? Sempre que possível, a gente deixa registrado. Mateus capítulo 4, versículo 1, 8 e 9. Satanás vai tentar a Jesus lá no deserto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Lucas capítulo 22, 3 diz que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E aí, lá em João, capítulo 8, versículo 44, está registrado o que Jesus fala sobre isso. Vós sois do diabo, se referindo aos judeus que queriam matar Jesus.
Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 13 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Aqui Deus com letra minúscula, fique bem claro isso. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É interessante ver esse contexto aqui de 2 Coríntios 11, mas só para a gente deixar registrado. Satanás ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. 1 Pedro 5, 8 e 9, também uma repetição que a gente havia visto aqui no capítulo 12, na outra semana. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E aí ele dá um conselho: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos lá em 1 João, capítulo 3, versículos 8 ao 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aí eu vou lá para o versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E aqui diz que ele foi precipitado na terra, ele e seus anjos. Como ele diz aqui, a terça parte dos anjos do céu foram expulsos com ele na primeira vez. E aqui a gente vê uma aplicação a Satanás lá em Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ezequiel também, a gente vai ver lá no capítulo 28, é uma aplicação a Satanás também. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Essa era a origem de Satanás, ele era um querubim da guarda de Deus. Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, capítulo 16, versículo 20, e o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E aqui um mega spoiler aqui, o primeiro da noite, lá em Apocalipse capítulo 20, é o destino da trindade satânica. Quem é a trindade satânica? Vamos ver. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aí a gente vai para o versículo 10, está bem destacado aqui. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, e sem fim esse tormento para essa trindade satânica aqui. O anticristo, o falso profeta e o pai deles, Satanás, o diabo.